livro em áudio fomentado por Cristiane Batista. Inscreva-se, grata. A análise dos sonhos. Jung. No ano de 1900, Sigmund Freud publicou, em Viena, uma obra volumosa sobre a análise dos sonhos. Seguem-se aqui os resultados mais importantes de suas pesquisas. O sonho não é, de modo algum, uma mistura confusa de associações casuais e desprovidas de sentido, como geralmente se admite. Também não é simples decorrência de estímulos somáticos surgidos durante o sono, como muitos acreditam, mas é um produto autônomo e muito importante da atividade psíquica e, como todas as outras funções psíquicas, passível de uma análise sistemática. As sensações orgânicas durante o sono não são a causa do sonho. Desempenham papel secundário e fornecem apenas os elementos constitutivos, o material, da atividade psíquica. Segundo Freud, o sonho é, como qualquer produto psíquico complexo, uma criação, uma obra que tem seus motivos, suas cadeias prévias de associações. Ele é, como uma ação refletida, o resultado de um processo lógico da disputa entre diferentes tendências, das quais uma alcançará a vitória. Como tudo o que fazemos, também os sonhos possuem um significado. Talvez alguém objete que a realidade de qualquer experiência contradiz esta teoria, pois os sonhos nos dão a nítida impressão de serem desconexos e obscuros. A esta sequência de imagens confusas Freud dá o nome de conteúdo manifesto do sonho. É a fachada por trás da qual ele procura o essencial, isto é, a ideia do sonho ou o conteúdo latente. Poder-se-ia perguntar por que é que Freud acredita ser o sonho em si apenas a fachada de um vasto edifício e possuir, de fato, uma significação. A hipótese de Freud não se baseia em dogma, nem em ideia a priori, mas na experiência, isto é, na experiência geral de que nenhum fato psíquico, ou físico, é de natureza casual. Ele deve ter, portanto, sua cadeia de causalidade, uma vez que é sempre o produto de uma complicada conexão de fenômenos. Qualquer elemento espiritual é o resultado de estados psíquicos anteriores e, consequentemente, pode ser analisado sob o ponto de vista teórico. Freud aplicou aos sonhos o mesmo princípio que empregamos, instintivamente, sempre que pesquisamos as causas das ações humanas. Ele se pergunta com toda simplicidade: por que esta pessoa sonha exatamente esta coisa? Deve haver razões especiais para isto, pois, do contrário, teríamos um hiato na lei da causalidade. O sonho de uma criança é diferente do sonho de um adulto, o sonho de uma pessoa culta é diferente do sonho de uma pessoa inculta. O sonho encerra algo de individual, ele corresponde à disposição psíquica da pessoa. Em que consiste esta disposição? Ela é o resultado de nosso passado psíquico. Nosso estado de espírito no presente depende de nossa história. No passado de cada pessoa existem elementos de valores diversos, que determinam a constelação psíquica. Acontecimentos que não suscitam emoções fortes, quase não influenciam nossas ideias ou ações. Aqueles, no entanto, que provocam reações de sentimento fortes são de grande importância para nosso desenvolvimento psíquico posterior. Recordações desta natureza, dotadas de forte carga emocional, formam complexos de associações, não somente duradouros,
mas muito ativos e estreitamente ligados entre si. Um objeto a que atribuo pouca importância provoca poucas associações e logo desaparece de meu horizonte intelectual. Mas um objeto de grande interesse para mim suscitará numerosas associações e me ocupará por muito tempo. Cada emoção produz um complexo de associações mais ou menos extenso a que dei o nome de complexo ideoafetivo. Quando observamos um caso individual, descobrimos sempre de novo que o complexo desenvolve a maior força consteladora, donde se conclui que o encontraremos imediatamente em qualquer análise. Os complexos constituem os componentes fundamentais da disposição psicológica em toda a estrutura psíquica. Assim, encontramos, por exemplo, no sonho os componentes emocionais, pois é lógico que todos os produtos da atividade psíquica dependem sobretudo das influências consteladoras mais fortes. Não é preciso procurar muito para descobrir o complexo que faz Margarida cantar no Fausto. Havia um rei em Tule, fidelíssimo até a morte, e que, ao morrer, deu um cálice de ouro à sua amante. A ideia oculta é a dúvida de Margarida quanto à fidelidade de Fausto. O cântico que Margarida inconscientemente escolheu, é aquilo que denominamos material do sonho, e que corresponde à ideia oculta. Poderíamos aplicar este exemplo ao sonho e supor que Margarida não cantou esta canção, mas sonhou. Neste caso, o cântico da história trágica do amor de um rei de tempos idos é o conteúdo manifesto do sonho, a sua fachada. Quem não conhece as preocupações íntimas de Margarida, não saberia por que ela sonha com este rei. Mas nós, que conhecemos a ideia do sonho, isto é, seu amor trágico por Fausto, podemos compreender por que o sonho se serve precisamente deste cântico, trata da rara fidelidade do rei. Fausto não é fiel, e Margarida gostaria que ele fosse tão fiel quanto o rei da história. Seu sonho, na realidade a canção, expressa de forma velada o desejo ardente de sua alma. Tocamos aqui na verdadeira natureza do complexo a tonalidade afetiva. Trata-se sempre de desejo e de resistência. Passamos a vida inteira lutando pela realização de nossos desejos, todos os nossos atos provêm do desejo de que aconteça ou não uma determinada coisa. É para isto que trabalhamos e é nisto que pensamos. Quando não podemos satisfazer um desejo na realidade, realizamo-lo pelo menos na fantasia. Os sistemas religiosos e filosóficos de todos os povos e em todas as épocas são a melhor prova disto. A ideia da imortalidade, também na forma filosófica, nada mais é do que um desejo do qual a filosofia é apenas a fachada, da mesma forma que o cântico de Margarida é apenas a forma exterior, um véu benfazejo, que encobre seu tormento. O sonho representa o seu desejo como realizado. Diz Freud que todo sonho representa a realização de um desejo reprimido. Prossigamos com o nosso exemplo e veremos que Fausto é substituído, no sonho, pelo rei. Houve uma transformação. Fausto tornou-se o rei dos tempos idos. A personalidade de Fausto, que encerra forte carga afetiva, foi substituída por um personagem neutro e lendário. O rei é uma associação analógica, um símbolo de Fausto, como a amante o é de Margarida. Poderíamos perguntar, qual a finalidade desta transformação? Porque Margarida sonha como que indiretamente com a sua ideia,
razão pela qual não consegue apreendê-la de modo claro e inequívoco. É fácil responder: a tristeza de Margarida encerra uma representação, na qual não se quer demorar, porque seria por demais dolorosa. Sua dúvida a respeito da fidelidade de Fausto é reprimida e abafada. Ela reaparece sob a forma de uma história melancólica que, embora realize o desejo, não é acompanhada de sentimentos agradáveis. Freud afirma que os desejos que compõem a ideia onírica não são desejos que confessamos abertamente, mas desejos que foram reprimidos por causa de seu caráter doloroso. E como são excluídos pela reflexão consciente no estado de vigília, emergem indiretamente nos sonhos. Esta demonstração nada contém de surpreendente se considerarmos a história dos santos. É fácil verificar a espécie de sentimentos que Santa Catarina de Sena reprimiu e que reaparecerão indiretamente na visão de suas núpcias celestes, ou ainda os desejos que se manifestam de maneira mais ou menos simbólica nas visões e tentações dos santos. Como sabemos, a diferença que há entre o estado de consciência sonambúlico de um histérico e o sonho normal é tão pequena quanto aquela entre a vida intelectual do histérico e a do indivíduo normal. Se perguntarmos a alguém por que é que ele teve este ou aquele sonho e que ideias secretas nele se acham expressas, é muito natural que não consiga encontrar uma resposta. Talvez nos diga que comeu demais na véspera, dormiu de costas, viu ou ouviu isto e aquilo no dia anterior, em resumo, tudo o que podemos ler nos numerosos livros científicos sobre os sonhos. Quanto à ideia do sonho, ele a desconhece e mesmo não pode conhecê-la, pois, segundo Freud, a ideia foi reprimida porque era por demais desagradável. Se alguém, portanto, assegura-nos solenemente que em seus sonhos jamais encontrou algo de que Freud fala, vai provocar o nosso riso, pois a pessoa em questão quis ver algo que é impossível ver diretamente. O sonho desfigura o complexo reprimido, para impedir que seja reconhecido. Ao transformar Fausto no rei de Tule, Margarida tornou a situação inofensiva. Freud chama de censura a este mecanismo que impede a ideia reprimida de se mostrar abertamente. A censura nada mais é do que a resistência que nos impede, mesmo durante o dia, de seguir determinada ideia até o fim. A censura só permite que uma ideia se manifeste quando está tão deformada que o sonhador não a consegue reconhecer. Se tentarmos que o sonhador trave conhecimento com a ideia que está por detrás do sonho, ele nos oporá sempre a mesma resistência que mostra em relação ao seu complexo reprimido. A esta altura, podemos colocar uma série de questões importantes e, em especial, esta: o que fazer para chegarmos ao que está por detrás da fachada, ao interior da casa, isto é, para irmos do conteúdo manifesto do sonho à ideia oculta e verdadeira que se acha por trás dele. Voltemos ao nosso exemplo e suponhamos que Margarida seja uma paciente histérica que gostaria de me consultar por causa de um sonho desagradável. Além disto, suponhamos que eu nada saiba a respeito dela. Neste caso, não perderia meu tempo interrogando-a diretamente, pois em geral estas preocupações secretas não são expostas abertamente sem provocar a mais violenta resistência. Procuraria, antes, fazer aquilo que chamei de experimento de associações, que me desvendaria todo o seu caso amoroso, sua gravidez secreta etc. Seria fácil tirar a conclusão,
e poderia mostrar-lhe sem mais a ideia do sonho. Mas também se pode agir de maneira mais prudente. Eu lhe perguntaria, por exemplo, quem não é tão fiel como o rei de Tule, ou quem deveria sê-lo? Esta pergunta esclareceria rapidamente a situação. Em casos complicados como este, a interpretação ou análise de um sonho se limita a algumas perguntas, poucas e simples. Trago aqui um exemplo desses casos. Trata-se de um homem a respeito do qual sei apenas que vive nas colônias e que, no momento, está passando suas férias na Europa. Numa de nossas conversas, contou-me um sonho que o impressionou profundamente. 2 anos atrás ele sonhara que se achava num lugar abandonado e deserto e viu sobre uma rocha um homem trajado de preto que cobria o rosto com ambas as mãos. De repente ele se encaminhou em direção a um abismo. Nisto apareceu uma mulher, também vestida de preto, que procurava puxá-lo para trás. Ele se precipitou no abismo, arrastando junto a mulher. O sonhador despertou com um grito de pavor. A pergunta quem era o homem que se expôs a uma situação perigosa e arrastou a mulher à ruína, atingiu profundamente o sonhador, pois aquele homem era ele mesmo. 2 anos atrás, empreendera ele uma viagem de pesquisa através de uma região rochosa e despovoada. O grupo de sua expedição foi perseguido implacavelmente pelos habitantes selvagens daquelas paragens e atacado de noite, de sorte que alguns dos participantes perderam a vida. Havia empreendido esta viagem extremamente perigosa porque, na época, a vida não tinha nenhum sentido para ele. O sentimento que tinha ao entrar nesta aventura era o de estar tentando o destino. E a causa de seu desespero. Por vários anos vivera sozinho num país de clima muito áspero. Durante suas férias na Europa, há 2 anos e meio, travou conhecimento com uma jovem. Os dois se namoraram e a jovem queria casar com ele. Mas ele sabia que devia voltar ao clima mortífero dos trópicos e não queria levar nenhuma mulher consigo para não condená-la a uma morte quase certa. Após grande luta interna, que o lançou em profundo desespero, rompe o noivado. Foi neste estado de alma que realizou a perigosa viagem. A análise do sonho não termina com esta constatação, pois a realização do desejo ainda não é evidente. Mas como citei este sonho só para mostrar a descoberta do complexo subjacente, o prosseguimento da análise foge ao nosso interesse imediato. Neste exemplo, o sonhador era uma pessoa aberta e corajosa. Com um pouquinho menos de abertura ou um sentimento de perplexidade ou de desconfiança em relação a mim, ele não teria confessado o seu complexo. Existem mesmo pessoas que afirmam solenemente que o sonho não tem significado algum e que minha pergunta é inteiramente irrelevante. Nesses casos, a resistência é muito grande e o complexo não pode ser trazido das profundezas diretamente para o nível da consciência. Normalmente a resistência é tão forte que um interrogatório direto, quando não dirigido por um analista de grande experiência, resulta inútil. Com a descoberta do método psicanalítico, Freud nos deu um valioso instrumento para a solução ou domínio das mais tenazes resistências. Este método é praticado da seguinte maneira: escolhe-se uma das partes mais impressionantes do sonho e em seguida pede-se à pessoa que enumere associações relativas ao caso.
Incentiva-se a pessoa a dizer abertamente tudo o que lhe vem à mente, associado a essa parte do sonho, devendo-se eliminar, o quanto possível, toda espécie de observação crítica. A crítica nada mais é do que censura, é a resistência contra o complexo, e sua tendência é reprimir o mais importante. Por isso, o interessado deveria falar absolutamente tudo o que lhe vem à mente, sem se preocupar com o que está dizendo. Inicialmente isto é sempre difícil, sobretudo num interrogatório introspectivo onde é impossível reprimir a atenção a ponto de eliminar o efeito inibidor da censura. É contra nós mesmos que temos as maiores resistências. O caso a seguir mostra o desenrolar de uma análise com fortes resistências. Um homem, cuja vida íntima eu desconhecia, contou-me o seguinte sonho: estava eu num pequeno quarto sentado à mesa ao lado do Papa Pio X, cujos traços fisionômicos eram mais bonitos do que na realidade, o que me surpreendeu. Ao lado, via uma grande sala com uma mesa fartamente posta e, em torno, muitas mulheres em trajes a rigor. Repentinamente senti necessidade de urinar, e saí. Ao retornar, repetiu-se a necessidade, saí de novo, e assim sucedeu por várias vezes. Por fim, despertei, sentindo a mesma necessidade. O sonhador, pessoa muito inteligente e culta, entendeu o sonho como causado naturalmente pela pressão da bexiga. De fato, sonhos desse tipo são sempre explicados assim. Ele negava enfaticamente a existência de qualquer componente de grande importância individual neste sonho. É verdade que a fachada do sonho não era muito transparente, e eu não conseguia atinar com o que estava por detrás. Minha primeira dedução foi que o sonhador exercia forte resistência porque era muito veemente ao afirmar que o sonho não tinha significação alguma. Diante disto, não me atrevi a fazer a pergunta indiscreta: por que o senhor se comparou com o Papa? Perguntei-lhe apenas pelas suas associações com o Papa. A análise se desenvolveu do seguinte modo: Papa. O Papa vive magnificamente no mundo, uma conhecida canção estudantil. Convém saber que este homem tinha 31 anos e era solteiro. Sentar-se ao lado do Papa. Exatamente como eu me sentava ao lado do chefe de uma seita muçulmana, de que fui hóspede na Arábia. O chefe é uma espécie de Papa. O Papa leva a vida celibatária, o muçulmano é polígamo. A ideia do sonho parece clara: sou solteiro como o Papa, mas gostaria de ter muitas mulheres, como o muçulmano. Eu não lhe disse nada sobre estas suposições. O quarto e o salão com mesa posta. São recintos da casa de um primo meu, onde, há 15 dias, participei de um grande banquete. As mulheres em trajes a rigor. Neste banquete havia também mulheres, as filhas de meu primo, moças em idade de casar. Aqui ele parou, dizendo que não tinha outras associações. A ocorrência deste fenômeno, conhecido como fuga do pensamento, permite-nos sempre concluir que topamos com uma associação que desperta forte resistência. Perguntei: e estas jovens? Ah, nada. Há pouco uma delas esteve em F e ficou algum tempo conosco. No dia em que viajou, acompanhei-a, com minha irmã, até a estação ferroviária. Nova inibição, ajudei-o a prosseguir, perguntando:
Que foi que aconteceu então? Ah, eu estava exatamente pensando, é óbvio que este pensamento foi reprimido pelo censor, que eu dissera alguma coisa à minha irmã, que nos fez rir, mas esqueci completamente o que era. Apesar dos sérios esforços, não conseguia lembrar-se do que dissera à irmã. Temos aqui um caso bem normal de esquecimento causado por bloqueio. De repente ele se lembrou. A caminho da estação, encontramos um senhor que nos cumprimentou e a quem eu julgava conhecer. Perguntei, depois, à minha irmã, aquele senhor é o que se interessa pela nossa prima. Ela agora está noiva daquele senhor. Devo acrescentar que a família do primo era abastada e que o sonhador também se interessava pela jovem, mas chegara tarde demais. O banquete na casa do primo. Proximamente devo ir ao casamento de 2 amigos meus. O rosto do Papa. O nariz do Papa tinha contornos suaves e era um pouco afilado. Quem possui um nariz como este? Rindo uma jovem pela qual estou muito interessado no momento. Havia no rosto do Papa ainda alguma coisa que chamasse a atenção. Sim, sua boca. Era uma boca muito bem formada. Rindo outra jovem que também me agrada muito tem boca semelhante. Este material é suficiente para esclarecer grande parte do sonho. O Papa é um bom exemplo daquilo que Freud chamaria de condensação. Em primeiro lugar, simboliza o sonhador, vida celibatária, e, em segundo lugar, é uma transformação da figura do cheque polígamo. É também a pessoa que está sentada ao lado do sonhador, durante um banquete, isto é, uma ou, melhor, 2 mulheres, as 2 mulheres que interessam ao sonhador. Mas como se explica a ligação deste material com a necessidade de urinar? Para encontrar uma resposta, formulei a situação do seguinte modo. O senhor foi a uma festa de casamento e se encontrava na presença de uma jovem quando sentiu necessidade de urinar. Sim, isto me aconteceu realmente certa ocasião. Foi muito desagradável. Eu fora convidado para o casamento de um parente, quando tinha cerca de 11 anos de idade. Na igreja, sentei-me ao lado de uma menina, da mesma idade que eu. A cerimônia demorou bastante, e senti que precisava urinar. Reprimi a necessidade até que foi tarde demais. Acabei molhando as calças. A associação do casamento com o desejo de urinar data daquele incidente. Não pretendo prosseguir com esta análise, que não termina aqui, para não estender em demasia este ensaio. Mas o que apresentei é suficiente para mostrar a técnica, o processo da análise. Evidentemente é impossível dar ao leitor uma visão global resumida destes novos pontos de vista. O método psicanalítico representa uma ajuda considerável não só para a compreensão dos sonhos, mas também para o entendimento da histeria e da maioria das doenças mentais mais importantes. O método psicanalítico que está sendo usado em toda parte já pôde registrar um elenco considerável de literatura especializada em língua alemã. Estou convencido de que o estudo deste método é extremamente importante, não só para psiquiatras e neurologistas, mas também para psicólogos. Recomendamos a leitura das seguintes obras: para a psicologia normal, Freud, a interpretação dos sonhos e xistes e sua relação com o inconsciente. Para as neuroses, Breuer e Freud, estudos sobre a histeria,
Freud, um caso de histeria. Para as psicoses, Jung, Psicologia da Dementia Praecoce. Os escritos de Mider, em Archives de Psychologie, também nos dão um excelente resumo das ideias de Freud.